Bom dia, alunos, como estão? Todos bem? Vamos fazer esse vídeo agora e o nosso assunto vai ser expressão numérica. Expressão numérica não é difícil. Para você resolver uma expressão numérica, é importante que você preste atenção em algumas prioridades, que são as prioridades das operações e prioridade dos sinais. O que vem a ser as prioridades das operações? As prioridades das operações é aquilo que você vai prestar atenção nas operações que aparecem na expressão e você vai resolver em uma determinada ordem. Essa ordem é a seguinte: se você tiver potenciação e radiciação, são as operações que você vai fazer primeiro. Depois de resolver toda a potenciação e toda a radiciação, você vai resolver multiplicação e divisão. Resolvido todas as multiplicações e divisões, você vai finalmente resolver a adição e subtração. Então, respeitando essa ordem aqui. Ah, professor, mas apareceu potenciação e radiciação. Qual que eu vou fazer primeiro? Você vai fazer primeiro aquela que vier primeiro. Se veio primeiro potenciação, primeiro você vai fazer a potenciação. Se veio primeiro a radiciação, então primeiro você vai fazer a radiciação. Então, respeitando essa ordem aqui. A mesma coisa a multiplicação e divisão. Se aparecer primeiro a multiplicação, você vai fazer primeiro a multiplicação. Se aparecer primeiro a divisão, você vai fazer primeira divisão. Ou seja, vai fazer também a que vier primeiro. E por último, adição e subtração. Se vier primeiro a adição, é a que você vai fazer primeiro. Se vier primeiro a subtração, você vai fazer primeira a subtração. E também a prioridade dos sinais. Quais sinais são esses? Você tem parênteses, você tem colchete e você tem as chaves. Então, primeiro, você vai resolver o que está dentro do parênteses. Resolvido tudo dentro do parênteses, aí você passa para o colchete. Se tiver também. Resolvido tudo dentro do colchete, você vai passar para a chave. Se tiver também. Tá? Então, sempre respeitando essa ordem aqui. E dentro do parênteses, dentro do colchete, dentro da chave, você vai respeitar a prioridade das operações. Tá claro? Bom, então vamos lá resolver algumas situações para tirar qualquer dúvida ainda. Nós estamos na página 57, número 2. 57, número 2, nós temos aqui algumas expressões numéricas, bem simples. A letra A eu já deixei aqui pronta, tá? Então, percebam, nós temos parênteses, não tem colchete nem chave, então nós temos parênteses. E uma operação, né? Essa operação nós já sabemos fazer. Então, como eu havia dito, você tem que respeitar a prioridade. No caso aqui, você vai fazer o que está dentro do sinal. O que está fora do sinal, você repete, 8 menos. E faz a operação dentro do parênteses. Menos 6 mais 10, vai dar quanto isso? Se você ainda tem dificuldade, é só lembrar da questão monetária, né, que nós já vimos. Você deve 6, pagou 10, você pagou mais do que devia. Sobrou quanto? 4. Então, você tem um crédito, no caso aí é positivo, de 4. Agora, nós temos o quê? A situação de subtração. Ó. Tá vendo? Nós vimos isso aqui na aula de subtração de números inteiros. Então, o que vai acontecer? Quando nós temos a subtração, o sinal do número dentro do parênteses, ele troca. Se ele é mais, passa para menos. Se ele fosse menos, iria passar para mais. Então, nós ficamos com o quê? 8 menos 4. 8 menos 4, 4. Então, terminamos aqui a expressão numérica. Então, observe, você tem que ter calma para fazer e tem que respeitar as prioridades. Isso é fundamental, respeitar as prioridades. A letra B, mesma coisa. Nós temos aqui um parênteses. Eu gosto sempre de falar para os alunos, marca a operação que você vai fazer, que aí você vai focar somente nisso aqui que você marcou. O resto que eu não marquei, eu repito. Menos 10 mais. 6 menos 4 é quanto? 6 menos 4 é 2. Observe que não é uma subtração, você está somando. Se você está somando, o sinal que tiver aqui, vai repetir, né? Então, 6 menos 4 dá 2, 2 positivo. Aqui. E agora ficamos o quê? Menos 10 mais 2. Menos 10 mais 2 dá quanto? O sinal do maior é negativo, menos, e subtrai. 10 menos 2, 8. Então, o resultado dessa expressão
menos 8. A letra C, mesma coisa. Eu tenho um parênteses, só que agora eu tenho duas operações. Eu tenho uma operação de adição e uma operação de subtração. Elas têm a mesma prioridade, lembram? Adição e subtração. Mas qual que você vai fazer primeiro? Você vai fazer 2 mais 5 ou 5 menos 7? Lembram o que eu falei? Está aqui, ó. Você vai fazer, ó, adição e subtração. Faz o que vier primeiro. O que vier primeiro. Quem é que está vindo primeiro aqui? A adição. Então, é isso que nós vamos fazer. Ó. Então, marca, ó. Marca. Olha lá. Marcamos o que nós vamos fazer. Aí, repete o resto. Então, 2 mais... Abre o parênteses. 2 mais 5 é quanto? 7. E repete o menos 7. Menos 7. Ainda temos o parênteses, então é lá que a gente vai resolver. Então, marca o que você vai resolver. Então, vai ficar 2 mais 7 menos 7 é quanto? 0. 0 não tem sinal, né? Então, mantém o sinal que está do lado de fora. E 2 mais 0, 0 é elemento neutro da adição, então dá 2. Resolvida a letra C. Agora vamos para a letra D. A letra D nós temos o quê? Nós temos dois parênteses aqui, ó, esse e esse aqui. Ué, professor, quando isso acontece, como é que eu faço? Você pode fazer logo os dois, não tem problema nenhum. Então vamos marcar, ó. Vou fazer esse parênteses e esse aqui, ó. Então, o que está fora do parênteses, o que nós não marcamos, a gente repete. Menos 5 mais 2 menos 4 é quanto? 2 menos 4 é menos 2. O sinal do maior, menos, então vai prevalecer o sinal do maior, menos, e subtrai 4 menos 2, 2. Ou, se você quiser fazer a análise da questão monetária, você tem 2 reais. Vai pagar 4, negativo vai pagar. Você tem menos do que precisa para pagar. Então, você continua devendo 2. Né? Então, menos 2, se está devendo é menos. Menos, abre o parênteses, 7 menos 1 é quanto? 6, né? Bem simples. Então, agora vamos resolver aqui os sinais, né? Vamos resolver os sinais. Então, vai ficar menos 5. Você está somando, não é uma subtração. Se está somando, nós vamos manter o mesmo sinal que está lá dentro. Ó. Então, menos 2. Aqui eu estou subtraindo. O sinal daqui qual é? Se não tem sinal, é positivo. Então, ele vai trocar o sinal, menos 6. E agora, eu tenho menos 5, menos 2, menos 6. É uma operação só. Todos os números têm o mesmo sinal. Então, repete o sinal do número, dois números, e soma os números, que eles têm o mesmo sinal. 5 e 2, 7. 7 e 6, 13. Então, menos 13 é a letra D. Agora, a letra E. A letra E, também nós temos aqui 3 parênteses, né? Podemos fazer os 3? Podemos, ó. Vamos fazer esse e esse aqui. Então, vamos ter o quê? Menos 5 mais 3 dá quanto? Ó, você está devendo 5, pagou 3, vai ficar devendo 2. Menos 5 menos 9. Você tem 5, vai pagar uma conta de 9, você tem menos dinheiro do que precisa para pagar. Então, você vai continuar devendo quanto? 4. 9 menos 5, 4. Mais 8 menos 1, 7. E repete o menos 11. Não pode esquecer que tem o menos 11 lá fora. Tá certo? Ué, professor, por que o senhor às vezes deixa o parêntese e outras vezes não? Veja bem, não sei se vocês já perceberam. Eu só estou deixando o parêntese quando o sinal que está aqui na frente, ó, é menos. Ó. Tá vendo? Ó, o sinal aqui deu mais, não deixei o parêntese. Ó. 8 menos 1, 7. Aqui não tem sinal nenhum, então também eu não coloquei o parênteses. Eu só estou colocando o parênteses quando o sinal for menos, para separar os dois sinais. Então, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos resolver esse problema do sinal aqui. Ó. Então, repete. Menos 2. Opa, aqui é uma subtração. Lembra da subtração? Fizemos ainda há pouco. Muda o sinal do número que está dentro do parênteses. Se é menos, passa para mais. E repete o resto. Ó. Muito bem. Agora, o que acontece? Nós já fizemos exercício assim também. Aí, nós temos números aqui, ó, com sinais iguais que estão muito longe, que no caso é o menos 2 e o menos 11. Eu vou colocá-los perto, menos 2 e menos 11. O mais 4 e o mais 7 estão juntos, mas eu vou colocá-los aqui, ó, do lado também, sem fazer a operação para ir devagar. Agora, nós temos menos 2 e menos 11 e mais 4 com mais 7.
Números com sinais iguais, o que acontece? A gente repete o sinal e soma os números. 2 e 11, 13. Mais 4 e 7, 11. Agora nós temos menos 13 e mais 11. O sinal do maior qual é? É menos. 13 é maior que 11, né? O sinal dele é menos. Então vai prevalecer o sinal do maior. E subtrai 13 menos 11, 2. Então ficou menos 2. Ou então, você está devendo 13, pagou 11, pagou menos do que devia. Então você continua devendo 2. Ok? Certo. Agora vamos para o número 8. O número 8 também continua a expressão numérica, só que agora são expressões um pouco maiores. Veja bem, nessa expressão nós temos o colchete e temos o parênteses. Lembra da prioridade? Nós vamos fazer primeiro o parênteses. Então está aqui o parênteses. Vamos fazê-lo primeiro. Então, tudo que nós não marcamos, vamos repetir. 35 mais o colchete menos 21 menos. Abre o parênteses. Por que eu abri o parênteses? Porque o sinal é negativo. Então, menos 12 com menos 15, sinais iguais, repito o sinal e somo. Dá menos 27. Fecha o parênteses e fecha o colchete. Agora vamos resolver essa questão do sinal aqui. Então vai ficar 35 mais, abre o colchete, menos 21. Sinal de menos vai trocar o sinal do número que está lá dentro do parênteses. Se é menos, vai passar para mais. Mais 27. Fecha o colchete, agora acabou o parênteses. Então, se acabou o parênteses, nós temos o colchete, é o que a gente vai resolver. Vamos marcar. É essa operação aqui que a gente vai fazer. Então, vai ficar 35. O sinal aqui é positivo. O sinal é positivo. Então, o que vai acontecer? Eu não vou permanecer com o colchete, tá? Eu vou tirar. E vai manter o sinal. Eu até me precipitei, né? Não deveria ter colocado o positivo. Se vai manter o sinal, então nós vamos... Poderia dar um resultado negativo, aí não seria positivo aqui, seria negativo. Se der um resultado positivo, tudo bem, né? Não tem problema. Então, como é que vai ficar? Vai ficar menos 21 mais 27. O sinal do maior, o maior é 27, é positivo, então o resultado vai dar positivo. Como é menos 21, vai subtrair. 27 menos 21 dá 6. Opa, não tem esse parêntese não. Então vai ficar 35 mais 6 dá 41. Está aqui o resultado da letra A do número 8. Bom, então nós vamos parar o vídeo aqui. Essa ficou como sendo a primeira parte desses exercícios. E daqui a pouco a gente vê a segunda parte, que é a continuação desse número 8, tá? Dessas expressões numéricas, tá bom? Então, muito obrigado aí. Se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar a dúvida para a gente resolver. E até um próximo vídeo. E um abraço a todos. Tchau.